Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, estamos juntos, Gustavo Lima na área aqui, História em Casa e História Vida, parceria aí da página e também do YouTube da galera do História em Casa. E aqui os vídeos também do História é Vida, com o Gustavo Lima você já conhece, a nossa série aí, História, Memória e Patrimônio, para a gente discutir um pouquinho alguns conceitos importantes e também informar a galera sobre o que é, o que pode ser e o que pode ser estudado dentro dessa área da história. No vídeo passado falamos sobre a diferença entre história e memória e nesse vídeo de hoje vamos elevar o que é patrimônio, ou melhor, patrimônio cultural. Pessoal, patrimônio é uma relação muito forte com todo o processo de conhecimento, dos costumes, dos hábitos, a arte e outros aspectos e aí que fazem com que uma sociedade então entenda aquilo que é importante, que deve ser guardado, que deve ser rememorado, que deve ser visto como um patrimônio. A palavra patrimônio vem de pater, do latim, que significa pai, toda a herança que é vinda e passada de geração para geração. E o patrimônio cultural se relaciona com tudo aquilo que tem a ver com a herança de um país, de uma nação, de uma comunidade. Nesse sentido, pessoal, o Estado pode criar regras para patrimonializar certas memórias, criando então relações com aquilo que é e deve ser lembrado. E não necessariamente o Estado precisa patrimonializar. Às vezes uma comunidade também guarda aí os seus próprios interesses patrimoniais. Nesse sentido, galera, o que você entende? O que é o patrimônio cultural? O patrimônio cultural tem a ver com a importância histórica que determinadas memórias vão sendo levadas. Arquitetura, festas, danças, música, culinária, modos de fazer, tudo aquilo que se relaciona com a história de uma determinada sociedade, local, é visto como um patrimônio que representa a cultura. Tem a ver com a identidade daqueles locais, tem a ver com a identidade daquela nação, tem a ver com a identidade daquele determinado povo. Assim, a gente pode pensar o seguinte, você vai lembrar que há um significado para o patrimônio cultural, Em 1937, lá no auge do governo Vargas, é isso mesmo, na história temos lá o período Vargas, o Vargas ditatorial, ele começou a criar um processo de nacionalismo e nesse processo então foi instituído um órgão chamado aí de IPHAN, o Instituto Instituto IPHAN, P com P, tá? IPHAN com P, ou seja, Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Assim sendo, a partir de 1937, pessoal, a gente consegue pensar que na Constituição de 1937, você tem a ideia de que o patrimônio tem a ver com bens móveis e imóveis, aquilo que tem a ver com o processo de uma nação. Isso versa sobre a proteção e é visto assim como até mesmo um crime, a destruição daquilo que seria patrimonializado a partir do IPHAN. Nesse ponto, então, pessoal, a Constituição de 37, ela acaba, então, criando a lógica do que é, então, o patrimônio, que é patrimonializar determinados locais, tá? Nesse sentido, podemos pensar dois tipos de patrimônio. A gente tem a ideia do patrimônio material e do patrimônio imaterial. No sentido patrimônio imaterial, o que nós temos isso? É tudo aquilo que é intangível, aquilo que não é pegado, aquilo que você não consegue, então não tem matéria. Exemplos, festas, danças, músicas, saberes, modos de produzir, tudo isso é visto como patrimônio imaterial. No Brasil, olha, aqui esse professor que vos fala foi na sua adolescência um praticante de capoeira. A capoeira é um patrimônio imaterial?
né? Nesse sentido, o frevo lá de Pernambuco, muito bacana, muito conhecida a dança do frevo de Pernambuco, é um patrimônio material brasileiro. Você tem o carimbó na Bahia, no Pará. Então você tem a ideia, a festa do Nosso Senhor do Bonfim, lá na Bahia. Nesse sentido, patrimônio imaterial é tudo aquilo que não se toca, mas aquilo que se produz, que é transmitido, né, através dos seus saberes. O material é diferente. O patrimônio material é que tem matéria. É tudo aquilo que é tangível, que é visto, que é pegado, que é tocado. Por exemplo, os museus, os monumentos, as igrejas, os espaços, os centros históricos, tudo isso é visto como patrimônio material. Exemplo, aqui no Brasil, Centro Histórico de Ouro Preto, Centro Histórico de Salvador, na Bahia, o Museu de História Nacional no Rio de Janeiro. Isso são patrimônios materiais. Assim, pessoal, a gente pode pensar o seguinte: no Brasil, a partir do IPHAN, como a gente disse, né, o Instituto de Patrimônio Histórico Artístico Nacional, criado a partir do governo Vargas em 1937, daí, né, 14 aspectos aí de patrimônios que são vistos nacionais e ao mesmo tempo, né, patrimônios da humanidade presentes no Brasil. O IPHAN começou a patrimonializar tudo. É aquele projeto, aí ó, história, hein? Aquele projeto nacional que o Getúlio Vargas começou a fazer na criação de uma forçação da ideia de um nacionalismo e então a preservação de determinados objetos que representam a história. Olha a importância da história e da memória. Veja nosso vídeo passado, hein? No primeiro vídeo falamos o que é história e o que é memória. Bom, patrimônios muito conhecidos aqui no Brasil. Por exemplo, você tem o Centro Histórico de Ouro Preto, o Centro Histórico de Olinda, o Centro Histórico de Salvador, as ruínas de São Miguel, das Missões do Rio Grande do Sul, o Santuário, né, de Bom Jesus, do Matozinho, lá na região de Minas Gerais. Você tem o Parque da Serra da Capivara, lá na região, né, do Piauí, o Centro Histórico de São Luís, o Centro Histórico de Diamantina, o Centro Histórico de Goiás, a Praça de São Francisco e São Cristóvão, lá na região, né, de Sergipe. Você tem então aí as paisagens, né, as paisagens cariocas no Rio de Janeiro, né, a região da Pampulha em Minas Gerais, o Cais do Valongo no Rio de Janeiro. Isso são vistos como patrimônios materiais aqui, né, da região do Brasil, que também são patrimônios da humanidade. Isso os 14 que foram tirados pelo IPHAN lá em 1937. Assim sendo, a gente pode pensar que temos também os patrimônios mundiais, aquilo que é visto através da Unesco, né, a chamada Organização uma ediçãozinha aqui, da Unesco, ou seja, a Organização das Nações Unidas para a Ciência e a Cultura, a Unesco. Isso, nas Nações Unidas também criaram patrimônios, né, que são vistos aí pela humanidade. Por exemplo, né, a partir de 1972 a Unesco começou a pensar isso. Proteção aí de mais de 1000 patrimônios espalhados pelo mundo. Os mais famosos que todo mundo conhece, né? O famoso Palácio de Taj Mahal na Índia, o Grand Canyon lá nos Estados Unidos. Você também tem lá as ruínas de Machu Picchu no Peru, Havana, capital de Cuba, as pirâmides de Gizé lá na região do Egito, né? A Grande Muralha da China, na China. Você também tem o Centro Histórico de Roma, na Itália. Você também tem a Acrópole de Atenas e a famosa Catedral de Notre Dame, lá em Paris, na França. Ou seja, pessoal, é muito importante conhecer os patrimônios que existem no mundo, que existem no Brasil, para a gente poder pensar aí por que a história e a memória é tão relacionado com o processo de patrimonialização. A gente também tem a crítica disso, porque nós temos que pensar que há uma intencionalidade no processo de patrimonialização. Isso tem a ver com um processo de governos, tem a ver com a construção da história e da memória. As coisas estão imbricadas, mas estamos aqui trazendo para você vários vídeos para poder destrinchar isso. A gente discutiu hoje aí o que é patrimônio cultural, os tipos de patrimônio e como isso se relaciona com o processo de construção de memória. Bom, até o próximo vídeo. Zavo Lima na área. Olha só, história em casa, história é vida. Isso é parceria, né? Toda semana temos nossos vídeos falando sobre a nossa série História, Memória e Patrimônio. Sai lá no canal História em Casa, também sai no canal História é Vida. Tamo junto, hein, pessoal? Até a próxima. Tchau, tchau.